Detetive a Bordas Gerais. Estamos iniciando mais um programa e antes de mais nada, pedir a todos para que se inscrevam em nossos canais, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Muito importante a sua participação. Eu fiz um comentário com a Letícia, minha esposa, sobre uma pessoa. Olha só, que eu estou surgindo com o assunto aqui, que é mais distante possível do nosso tema aqui, a princípio. Isso é bem importância. A gente, na época de detetive, eu lembro que os pneus das viaturas que furavam, eu tinha que fazer, tinha que fazer algum reparo. Você lembra do Maduro? Lembro? Esse Maduro, Borracharia do uma Maduro, figura perto lendária. Elevado Castelo Branco ali, velho. Exatamente. Então ele atendia as polícias, ele nunca, ele atendia, separava lá, ele fazia o que precisasse, Nunca não cobrou um pagava, centavo. era uma coisa interessante. Um dia eu comentei isso com ela, ela falou comigo, vê se esse Maduro, se ainda existe ele, ela ia fazer uma homenagem a ele. Aí ele faleceu. Eu fui lá com o filho dele, fui lá. Tem a borracharia lá ainda? Existe a borracharia. E o filho dele é o dono, mas tinha uma outra pessoa. Ele falou, não, ele já faleceu. Eu falei isso com ela, falei... Só uma homenagem pro filho, doutor. Pois é, exatamente. Boa lembrança, vou falar isso. Pode falar, doutor. Vou levar isso para ela. Apesar da gente administrar, fazer alguma coisa, pode falar com a disposição. Sem pretensão nenhuma. Esse Maduro, eu lembro que ele só trabalhava. Um cara que era um cara, um pequeno empresário, muito micro empresário, e fazia aquilo, assim, você nem conhecia ele praticamente. A gente ia lá, uma boa vontade, atendia a gente nem perguntava, e não era só, a polícia militar também ia muito. Então, nos foge muitas vezes homenagem às pessoas que realmente, né, merecem. Eu vou sugerir isso aí, de repente, é um filho dele, né, em homenagem a ele, porque, eu vou te falar, a gente tinha pouco contato com esse Maduro. Tinha! Como é que são as coisas, né? Na época a gente nem preocupava, né? Ele fazia isso, né? Você nem preocupava. Né? Então a gente, agora que você falou, que veio a minha memória aqui, você parava lá, a gente estava nem agradecia. Quanto, né? Isso mesmo. Marcelo, e voltando ao assunto também que você falou do presente, não, da entrega, né? De uma arma ao policial aposentado, eu te falo, hoje eu vejo com mais, esse assunto eu não entendia muito, só que hoje, por conviver em casa com a esposa, eu vejo, eu não era muito atinente a questões legais envolvendo poderes executivo, legislativo. Sim, sim. Então eu vejo que muito assunto tem que passar pelo poder legislativo, sabe? E isso eu percebo. Então, algo que eu imaginava muito fácil, né, a princípio, em ser solucionado, hoje eu vejo que depende muito, sabe, desse poder do poder legislativo. Mas também vou levar essa questão dessa arma aí, que de repente pode ser que tenha dificuldade, que é questões que envolvem a oneração, né, financeira do Estado. Então, mas se tiver uma boa vontade e imaginar que nós realmente merecemos, né, essa deferência aí, eu acho que é um tema interessante para levar. Né? Você falou que já existem. Eu tenho quase certeza, viu? Não sei se é aqui ou se é em outros países. Que a minha cabeça sabe, né? Não, sim, mas é interessante até para a gente, de repente, tentar, né? O não, né? O não ele é precedido de uma justificativa, né? Com certeza. Então, tudo tem que ter fundamentação, né, doutor? Sim. Eu mesmo, como autoridade, você sabe disso, né? Isso aí. Você tem que fundamentar, toda decisão está na lei, né, doutor? Exatamente, porque senão você cai naquele jargão notório, inconstitucional, então a gente vai perder. Não, isso, mas é um tema muito interessante, sim. Aí, Marcelo, então se passei por Caratinga, né, quando eu falei, para Caratinga, um caso interessante de Caratinga. Entra nos casos, doutor. Vamos falar os casos aqui. Eu lembro marcantes. Eu lembro em Caratinga, eu fui trabalhar em Bom Jesus do Galho. Foi um dos primeiros, aliás, a primeira comarca que eu trabalhei, Bom Jesus do Galho. E naquela época tinha a Lei 9.437, que disciplinava os crimes em relação a armas de fogo, né? E o delegado fazia o flagrante e arbitrava fiança e civil em liberdade, né? O autor, né? Aí um senhor lá, bem bastante já de idade, aí a Polícia Militar Ambiental pegou ele com artefatos, né, de caça e com com combustão de arma de fogo, né? A combustão de pólvora que caracterizava a arma de fogo, né? Aí levou para a delegacia e tal,
tal. Aí o pessoal já conhecia ele, que era um senhor muito humilde, que fazia essa caça. E eu lembro que ele atravessou uns canos lá, perigoso, e passava nylon de um cano para o outro, o animal passava no meio, ele tomava tiro tudo quanto é lado, e nem sem ver de onde estava vindo. Aí esse cara chegou na delegacia, a família dele, e eu fiquei condoído com o caso dele. Realmente eu fiquei, mas falei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de autuar ele aqui? Eu vi, ele não tinha nenhum objetivo, né, de causar dano ambiental, de causar maus tratos com animais, não era isso, né? E também de estar portando arma de fogo. Aí eu peguei, fiz o flagrante, né? Fiz o flagrante, seu apelideiro, eu lembrei, fiz o flagrante, tal, e no final arbitrei a fiança para ele. Me lembro até, né, R$40. Olha aqui, seu fulano, tal, aí o senhor, o senhor cometeu isso aqui, porém, aqui eu estou arbitrando a fiança para o senhor, de 40, de valor tal, o senhor paga ela que o senhor vai ficar livre. Aí ele bateu a mão no pulso e falou assim comigo, você deu azar, eu estou sem dinheiro nenhum aqui. Eu dei azar, você deu azar, eu estou durinho aqui. Ele falou comigo. Aí eu falei, não, seu Tico, eu não, quem está dando azar é o senhor. A fiança, ele imaginou que a fiança era para mim na época, né? Aí falou assim, você deu azar, eu estou sem dinheiro. Acabou que até Acabou você pagando. Eu paguei, a família foi lá e me deu dinheiro depois. É. Então são casos. Era aniversário de 1 ano do meu filho, e nesse dia a minha equipe, aquela equipe que você conhece, que trabalhou sempre lá, eles estavam fazendo uma prisão. Era o dia do aniversário de 1 ano do meu filho, à noite, 10 horas da noite, a gente no aniversário lá em casa. Aí na prisão, eles foram lá em busca de. Eles localizavam um marginal que tinha matado até um sargento da PM. Aí deu um problema lá, eles foram obrigados a trocar tiro, né? Foram obrigados e, infelizmente, o bandido veio falecer. Deu uma baixa. Aí eles me ligaram, falaram, encerra a ocorrência para um lugar assim. Aí eles foram. Aí eu vi que estava difícil o encerramento. Eu peguei e deixei, aí foram lá, eu pedi para ele lá em casa, eu deixei o aniversário e fui acompanhar. Fui na delegacia, onde estava, e peguei, né, os envolvidos e levei para a delegacia de furtos, né? Aí minha sogra, que eu gosto muito, admiro muito, ela foi comentou, mas que é isso? O serviço é assim, tal. Eu falei com ele, não, eles estão lá, né? Eles estão lá fazendo esse serviço porque sabem que eles têm um amparo, né? Eles só estão lá na porta fazendo esse serviço porque sabe que tem alguém a amparar, né? Porque nada mais, ali estavam eles, mas eu estou junto com eles lá, embora eu estivesse à distância, mas eu também junto, né? Então, com certeza, é uma equipe, né? Exatamente, então ela entende, né? Entendeu perfeitamente, fala, que legal. Então são casos que assim nos elevam bastante, né? Como pessoa e como um colega de trabalho, porque se eles estão lá agora, se eles estavam lá naquele momento, queriam estar em casa, junto às famílias. Mas se estão, aniversário, exatamente. Mas se estão lá, por quê? Porque eles sabem que eles têm um amparo. Agora você vira as costas, deixa um caso desse aí, você perde a confiabilidade, e isso eu acho que eu tive junto com as pessoas, né, nos trabalhos certos. Esse era a nossa bandeira, nosso lema lá, né, doutor? Então, inclusive é o lema da nossa associação, né? Nós cuidamos dos nossos, né? Exatamente. O Marcelo, eu também. Eu peço às pessoas de bem, elevo o nome da associação, que participem, que se inscrevam, né? E para ver o quanto que é bonito o trabalho, da associação, né? Você sabe que eu sou muito alheio, eu sou avesso a telefone, né? Mas a gente conversa muito, né, Marcelo? Muitas vezes, né, que né, eu nem gosto de falar né? Que a gente participa aí também, né? Mas assim, eu sou conhecido por ser avesso, vocês brincam muito comigo. Para catar, então, fala comigo, eu não ligo para você mais não, tal, porque você não atende, mas é exatamente isso aí. Mas a gente tem um coração bom, né? E eu peço às pessoas, peço quem estiver ouvindo, que da seriedade dessa associação, né? Da seriedade e sem qualquer finalidade de retorno pessoal ou financeiro. Então, que ajudem sim, que participem, né? De todas as demandas das ações, né, da associação, que fortalece não só policial, mas a sociedade como em comum. Com certeza. A nossa associação, como eu já falei, ela é aberta a todos os policiais civis de Minas Gerais, de outras forças de segurança também. A gente está aqui de portas abertas, né? Chega
Ontem mesmo chegou uma demanda aqui de uma senhora aqui do Barreiro, nós vamos tentar ajudar ela. Não é polícia, não é parente de polícia, mas um policial pediu por ela, nós vamos tá indo lá depois, ver a necessidade dela. Então, quer dizer, a gente ajuda a sociedade em geral, né? E é muito importante isso, né? É melhor ser ajudado que ser ajudado, né, doutor? Eu tenho essa... E não olho a quem, né? Fulano de tal é bonzinho, vamos ajudar ele. Não, gente, se o cara está precisando de ajuda, é ajuda. Né? A gente não pode nunca olhar, ficar julgando. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Marcelo, também eu falo, eu elevo muito isso aí. Você é o precursor dessas ações de filantropia, solidariedade, de altruísmo da polícia, porque nós policiais há uma tendência em a gente ser um pouco frio em relação a alguns aspectos. A gente convive, né, Marcelo? Pelo próprio... É tão interessante. Meu filho fala comigo, assim, minhas filhas falam comigo, de vez em quando me remoem alguns casos. Aí eu, por exemplo, estou aqui na porta aqui da associação, né, que é o Olímpio Menezes 2380, né? Estou aqui na porta. Aí a minha filha, pai, já aconteceu algum caso com você aqui? Sempre tem, Marcelo, já viu? Sempre a gente tem algum caso, ou positivo ou negativo, ou de intervenção. Onde você estiver em Belo Horizonte, tem algum caso. Então a gente tem uma experiência, a gente é vivido demais, né? Isso aí. Qualquer um de nós, policiais, se eu falar um raio aqui de 1 quilômetro, você já fez uma prisão, você já intercedeu numa ocorrência, ou algo, com certeza tem. Com certeza. Isso aí, né? Então, há uma tendência na gente, na frieza, frente a algumas situações. Então, é uma atitude tão bonita essa sua, te falo assim, eu comento muito isso, porque a gente acha que a gente está... A natureza do nosso serviço... Endurece os nossos corações, né? Exatamente. A gente sempre olha desconfiado das pessoas. Exatamente, só. Então é interessante, eu falo isso, que muitas pessoas falam assim, não, já vê a polícia como uma polícia violenta. Então a gente desconstrói isso. Marcelo, nem correção, vou te falar, eu nunca dei um tapa no filho meu, nem correção, interessante isso aí, né? No entanto, a gente é bem firme, né, para trabalhar. Era bem firme, né? Algumas vezes do trabalho, né, doutor? Algumas vezes, né, infelizmente, né? Já o outro lado a gente não quer isso, mas tem que, né? A nossa ação, igual eu fui refém no Rio de Janeiro, você se lembra, né? Na época dos narcóticos, né? Eu e mais o pessoal aqui da nossa equipe, fomos fazer uma prisão. E o Magela, um deles, o Magela, nosso amigo famoso aí, Magela, e o Léo Coço, vou ter liberdade de falar o nome deles aqui, né? Porque eu sei que eles não importariam com isso, mas foi feito algum trabalho, retorna agora na improvisação. Vamos lá para dar um auxílio, para apoiar a delegacia regional, se não me engano, de Três Corações. E no dia deu um problema lá, tal, isso aí, nós fomos, na verdade, dar um apoio. Aí o bandido, o traficante, rendeu o Léo, né, primeiramente. O Léo, ele tinha acabado de pouco tempo de polícia. Eu passei, dá tempo de contar o caso aqui. Com certeza, doutor, fique à vontade. Esse caso é muito importante você falar para a gente. O que aconteceu? Então, eu vou contar esse caso aqui. Foi terça-feira. Ele estava saindo lá de casa e ia para um barzinho tomar uma cerveja. Cheguei, tinha alguma coisa, estava indo a gente encontrar até com uns colegas, o Dr. Gerson Trindade, uma pessoa que eu gosto demais, admiro muito o Dr. Gerson, né? E como outros colegas, a gente ia... E aí me ligou o superintendente, o doutor Acebispo, à época. Leonardo, vai ter uma operação assim, em tal lugar, e eu gostaria que você fosse para dar um apoio, porque lá o serviço é de droga, tal. Aí nós nos reunimos, né? Inclusive não foi nem com a minha equipe originária, não, da primeira delegacia. Eu fui um colega da terceira, não estava com algum problema de saúde, e eu que substituí. O senhor foi como delegado? Como delegado. Aí o Léo Coço, né? Viu, Léo? Pedindo desculpa falar seu nome aqui, eu sei que você não vai se importar com isso, não. E foi muito bem, inclusive. Aí, no caminho, o Léo atendeu o telefone dele, eu dirigi na viatura, e o Léo pegou e a mãe dele começou a conversar com ele. E ele recém-chegado na polícia.
Aí a mãe dele pediu para falar comigo. O Léo já havia falado do meu nome para a mãe dele, antes na casa dele. Aí a mãe dele conversou comigo, falou: "Ô, doutor Leonardo, o meu filho é uma preciosidade para mim, não deixa acontecer nada com o meu filho, não. Cuida dele aí. Cuida dele aí. Olha só, Marcelo, terça-feira à noite. Beleza. Aí, não, só não preocupa, não. A polícia a gente faz isso com muito cuidado, tá? Isso é importante, que a senhora está sobressaindo muito na delegacia, tal. Aí chegando, fomos operar na quarta-feira. Na quarta-feira encontramos, fomos dar apoio. Marcelo, a hora que deu 11 horas, uma série de acontecimentos, de levantamentos lá. Eu vejo lá dentro dessa fazenda o Léo, e o Léo entra na porta entreaberta. Na hora que eu entro, o bandido estava escondido, levantou e pôs a arma na cabeça do Léo. Eu lembrando só da mãe do Léo falando comigo, eu vi aquilo, não lembrava outra coisa, a mãe dele: "Não deixa acontecer nada com meu filho". Aí depois o Magela também, da mesma família, entrou e ficamos nós três. E o cara brincando, falando que aquela noite tinha o jantar no inferno, para nós três. Essa noite tem um jantar no inferno aqui. Que tinha outros policiais na fazenda? 25 policiais da regional de Três Corações, e mais lá de fora o Serginho, que estava lá de fora, o Serginho da Fox, nosso amigo, e mais o Vilmar, né? E Serginho, Vilmar e nós três lá, exatamente. Eu acho que tinha mais um, desculpa aí, eu esqueci. E aí eu vendo aquilo ali, uma situação que você estava perdendo, você não imaginava. É o que eu te falo, acabou o planejamento uma hora dessa, acabou. É improviso. E o cara fala: "Não entra aqui não, que todo mundo vai para o inferno". E o Léo, ele pegou, ele, durante a conversa, o bandido viu que eu era delegado. Aí ele doidou mais ainda. Mas aí ele pegou, ele começou a tirar, e a gente sem ação, porque ele com a arma na mão e a gente com a arma na cintura. Aí, em dado momento, ele pegou e deu um tiro para cima, o Serginho passou lá, deu um tiro de direção, aí houve uma troca de tiro. Infelizmente, ele faleceu, o bandido faleceu, sabe? Aí, e o Léo, seu cara? Agiu muito bem também, agiu porque... Mas nenhum dano com ele, nenhum. Aí saiu, porque o que aconteceu com ele, não sei se a experiência teria levado ao contrário. Talvez, isso é difícil, né? Você não vai... É um caso assim, que serve para manuais, né? E serve como histórico de polícia, que durante o tempo que eu estava lá, Marcelo, me surgiu muitos assuntos assim. Eu falei: gente, o que é isso? Eu vou virar aqueles casos, né, de manuais da polícia, né? Eu me vi ali, entraram, não planejaram, tal, tomaram tiro e morreram. Eu me vi que a situação, nós tivemos que fazer ela mudar, eu tomei a frente, como tinha que tomar, tomei a frente, dialoguei tentando demovê-lo, né? Essa ideia, falava: "Isso aqui você não fez nada ainda, não tem ninguém contra você que não", tá ele com a arma na mão. Mas aí chegou um momento que ele escolheu um outro caminho, e esse dia nós vencemos. Nós vencemos não, eu não aceito, perdeu, a gente, polícia, e se perdeu, não. Nós cumprimos nosso papel. Cumpriu o papel. Então não é disputa, não. A gente não disputa com o bandido, com ninguém, não. A gente não disputa, não. A gente chega para resolver, né? O caso sem perder ou ganhar, né? Então, esse é um caso também, sabe, que marcou bastante. E como esse, teve outros também, né? O Magela já tive um outro caso, esse também. Grande Magela. O Magela dá sempre, né? Magela é uma enciclopédia, né? É um caminho, um cara interessante você trazer também, viu? O Magela, o cara... Fica o convite pro nosso amigo inspetor Magela. Não vou falar o apelido, não, mas, doutor, as considerações finais, deixa um recado aí pro pessoal. Apesar de você já deu vários recados aí, mas as considerações finais para a gente estar encerrando mais esse episódio aí. Marcelo, eu acho o seguinte, que a gente perpetuar que tenha você por muito e muito tempo, porque eu não sei se um dia você viesse a não mexer com isso mais, falo de coração, Marcelo, se haveria, sabe, se haveria esse propósito se alguém teria, não vontade, habilidade e essa perseverança que você tem em lutar contra as adversidades para manter esse apoio. Então, as considerações é que engajem bastante. Talvez vocês, nas campanhas, eu não me vi participando, mas você sabe, né, Marcelo, que eu peço até, mas a gente está sempre presente, viu? A gente ajuda bastante. Então, eu
vou ser até repetitivo, que participem da associação, né, que de uma forma, ou com trabalho, com contribuição financeira, que é muito importante para manter essa estrutura aqui. Isso é fundamental. E lembre-se que isso aqui socorre, infelizmente, ainda nós não precisamos de socorro, graças a Deus. Então, o socorro é para quem tá necessitando. E que continuemos essa amizade salutar que tem na polícia, né? E também vão trazer os mais jovens, Marcelo, porque é o seguinte, são importantes. Eu vou repetir, há uma tendência em estabelecer uma fronteira entre jovens e nós. Não. Eles são pessoas de outra geração, cujos aprendizados são outros, mas são pessoas importantes, igual a gente, pessoas do bem, pessoas boas, porém com outras práticas diferentes da nossa da época de apuração, mas com inteligência, né? Com certeza. Então vamos trazê-los também, né? Vamos trazer e torcer para que haja melhoras, né? Na polícia, eu tenho certeza, né? Que a gente vai ser reconhecido, porque, na verdade, Marcelo, o nosso ministério na polícia, sempre nós tivemos que combater, né, questões salariais, né? Eu não lembro uma época, né, que não foi assim, sabe? Então a gente espera eu vou ter a audácia de falar assim, eu acho que é importante, apoie a Polícia Civil, apoiem sempre a Polícia Civil, não interessa quem é o gestor, é a Polícia Civil. A Polícia Civil está acima de tudo. Está acima de tudo, então apoie e faça, eleve o nome da polícia. Lembre-se que uma polícia fraca, a gente pessoalmente é fraco também. Com certeza. Então, uma polícia forte, a gente se fortalece e nossos amigos, nossos filhos têm orgulho de falar que nós somos policiais. Eu tenho, eu não me distancio nunca disso. Tenho orgulho, sou policial, sou aposentado, mas trabalho. Meus filhos hoje já sabem, né? Esposa também. Vai para dentro, dou cana, prendo os outros e sei até onde eu vou. Não me arrisco, né? Mas chamo reforço e tal, mas continuo prendendo. E a gente, inclusive, hoje tem só justiça, não tem corregedoria e justiça, né? A gente não tem, né? Então é isso aí, né? Então, isso aí fica para meu abraço, viu? Meu agradecimento e satisfação. Muito importante, doutor. Inclusive, a nossa associação, o nosso podcast aqui, nesse sentido, é valorizar a Polícia Civil e os seus operadores, né? Os policiais. Não só os policiais aposentados, né? A gente tem um carinho muito grande com os aposentados, mas aqui nós estamos de portas abertas para os novos policiais. Tivemos aqui, vou citar aqui, o inspetor Lucas, da Delegacia de Mulheres, veio aqui falar, gravou um programa muito bom, que foi muito interessante, que ele falou sobre a Delegacia de Mulheres. O senhor foi chefe lá, né, doutor? Sim. Então, é uma delegacia muito atuante. Veio aqui o Washington, trabalhou na Fraudes, menino novo de polícia, mas tem muita experiência, teve muito caso, muito bacana. E fora o Tonete, né? O Andrezão está nativo, veio cá, fez um programa aí muito bacana. Então, quer dizer, nós estamos de portas abertas. Os mais velhos, os mais antigos, os aposentados, vão contar histórias, vão contar as suas experiências, né, para deixar registrado, né, doutor? E os novos vão falar. Pode para mim quer falar sobre o dia a dia da delegacia, os serviços, né? É muito importante isso. Inclusive, fica aí o convite para a doutora Letícia, sim, né? Ela ou alguém da equipe dela, que eu sei que ela também tem muitos compromissos, para estar vindo aqui, para estar divulgando os canais, né? Que às vezes a população não sabe a quem recorrer, né, doutor? Tem um crime aqui hoje, todo mundo liga 190, então, quer dizer, nós temos que valorizar a Polícia Civil também, gente. É 181, divulgar os canais de comunicação, divulgar os serviços, né? Isso é muito importante, né? Para a população entender e valorizar a investigação criminal, né, doutor? Isso, eu vejo um aspecto interessante, Marcelo, hoje é claro que a polícia de investigação, no momento de você investigar, a gente vai estar vestido cotidiano. Isso, mas você percebe que a polícia hoje, o orgulho das pessoas em vestir a camisa, reuniões governamentais, você vê todo mundo vestido com a polícia civil, acho legal isso. A imagem da polícia. A imagem. Muito isso importante. Eu já ouvi críticas, mas a Polícia Civil não pode ser fardada.
falar apelido. Ela não pode ser, por questão de inteligência, né? Lógico, questão de inteligência, no meio de trabalho. Mas, por exemplo, representatividade, eu percebo isso com muita clareza. Ela está presente, se a gente vê o interior e o pessoal e outra coisa, Marcelo, eu te falo, conhecimento de minha casa, as pessoas fazem isso espontaneamente. Não tem uma orientação, eu sei disso. Veste a roupa da Polícia Civil, não tem. Pode ser que em alguns casos vai operacionar, operação, tudo bem, mas não mais hoje esses fóruns de encontro, as pessoas elas vão orgulhosamente, né? É muito importante divulgar a Polícia Civil, né? E essa interação nossa aqui, nós gostamos, igual falamos aqui, é interagir. O policial atual, o policial antigo, né? Fazer essa interação, nessa mesclagem tem que ter, né, doutor? Então, nós estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado. Muito feliz mesmo, tá? Senti honrado, tá? Muito legal. Desculpa se em algum momento, Marcelo, porque eu não tenho, eu sou mais, tento ser mais direto, não tem muito protocolo, então muitas vezes eu atropelo algum protocolo, mas para ter certeza se houve isso de boa fé. Jamais no sentido, viu, Di? Jamais, doutor. O mais importante é isso. O senhor é um cara autêntico, né, doutor? Então, nós estamos aqui para ser verdadeiros, né? E muito importante a sua participação aqui. Agradeço de coração. Obrigado, a todos um abraço. Mais uma vez, se inscrevam em nossos canais, curtam, compartilhem, comentem, dê um joinha e vem aqui, estamos de portas abertas. Por 982657317, nosso telefone. Um abraço. Grande abraço.